E hoje retomamos então as gravações e as publicações do nosso DuqueCast, um quadro que nós, da gestão anterior, da qual eu era diretora de Relações Públicas, criei para melhorar a comunicação do sócio. E é com muito prazer que eu inicio essas gravações, essas publicações de comunicação com a Nádia, a nossa ex-presidente, da qual eu sou sucessora. Nádia, eu quero agradecer a tua presença, obrigada por aceitar o convite. Imagina. É muito importante para nós associados e nós gestores termos a tua experiência de gestão. Com certeza. Eu que agradeço o convite, né, essa deferência em me chamar e logo para o primeiro DuqueCast da tua gestão. Então, conte comigo no que precisar, tanto nos DuqueCast, né, mas em alguma outra situação no clube, alguma questão, alguma dúvida de como eu agir na situação, que possa servir como uma base ou como uma ideia, né, pode contar comigo. Eu tenho certeza disso. Às vezes eu recorro, não gosto de ficar incomodando muito, né? Mas eu sempre, quando eu acho que devo, assim, sem te incomodar, eu busco, né, a informação, e você é sempre pronto a ajudar, porque a intenção é ajudar pelo clube, né? Com certeza, sempre. Então, a intenção do podcast, Nádia, é mostrar para os nossos sócios hoje o que fundamentou a minha gestão, né, até 2028, e que nós passamos, principalmente você, quando nós entramos. Eu não fazia parte da diretoria executiva, eu era da Câmara Disciplinar, eu era presidente da Câmara Disciplinar, mas eu acho importante a gente contextualizar ao sócio, né, qual é o trabalho que hoje eu devo continuar, né, na gestão, que é o caminho certo. Então, eu já queria perguntar para você, quando você tomou posse, como você encontrou o clube? Nossa, é uma situação assim bem delicada, até como a forma pela qual eu tomei posse, né? Nós tivemos uma campanha em 2020 bem difícil, bem complicada. Não imaginei que uma campanha dentro de um clube onde todos são associados, né? Em princípio, pelo menos o princípio do respeito, né? A gente imagina que deve prevalecer. Então foi uma campanha muito dolorida, né? Foi de muitos ataques, até porque o candidato a presidente da época, né? Ele foi muito atacado, foi assim absurdamente atacado, levianamente atacado, e eu era candidata a vice dele. E isso é lógico que repercutia em toda a equipe que estava se conhecendo, porque eu também não conhecia ninguém. Sim. Eu conhecia o candidato a presidente, né, que eu acho que eu posso falar porque foi bem público, né, foi o Persegona. Eu conhecia já da gestão de 2009, talvez, quando eu fui do Conselho Deliberativo. Né? Cheguei a ser vice-presidente do Conselho Deliberativo com a presidência do Carlos Branco. Então, eu o conheci através das demandas que vinham para o Conselho. E aquela coisa de você conhecer o presidente passando, ele não saía do clube, né? Sim. Então, eu tinha meus filhos pequenos, a gente se conheceu aqui no clube. E aí ele me convidou para ser a vice dele na chapa. E de cara, eu sou uma pessoa assim muito direta, muito objetiva, não faço rodeio. E eu sei que para convidar uma mulher para ser vice, o objetivo talvez fosse de colocar a gente numa vitrine, né? Tipo, olha, eu tenho uma mulher, porque agora a sociedade, as empresas estão focando em colocar uma mulher, né, também para aquele empoderamento feminino e mostrar que não tem diferença entre homem e mulher, mas tem, gente, fiquem sabendo que tem, quem é mulher sabe. Então, de cara, eu já fui bem direta para o Persegona, dizendo que eu não serviria para ser vitrine de ninguém, que se eu estava sendo convidada para ser a vice, eu queria atuar, né? Não apenas nas situações de substituição dele, porque a gente sabe que o Persegona era uma pessoa assim que vivia o clube. Sim. Era de manhã, de tarde, de noite,
estava o Pessegona aqui. Então, dificilmente eu teria alguma oportunidade de substituí-lo, porque ele era uma pessoa de um gás enorme, de um amor imenso pelo clube. Sim. Então, eu deixei isso bem claro para ele, e ele disse que, por me conhecer já do conselho e por esse meu perfil, que ele queria que eu fosse a vice dele. E aí eu fui conhecendo os membros da chapa, né? O que seria a nossa diretoria e tal, eu não conhecia ninguém. E a gente foi fazendo as reuniões, conhecendo, a votação, a eleição foi muito dura, muito difícil, como eu já falei. E no dia da posse, infelizmente o Pessegona teve um ataque cardíaco, né? Bem no dia da posse. Então isso me chocou bastante, porque naquele dia, inclusive, eu vi que ele não estava bem e eu o levei em casa, né? Então, porque a gente teve uma restrição enorme nos documentos do clube. Já durante a campanha, a gente pediu alguns documentos e nos eram negados. E o estatuto diz que qualquer sócio pode ter acesso a documentos do clube, né? Lógico, não aqueles que a Lei Geral de Proteção de Dados protege, mas contratos e tudo a gente tem direito, qualquer sócio tem direito. E a negativa era direta, a gente ia, pedia e não podia ter. Aí, naquele dia, foi no dia da posse, o clube estava ainda sobre o domínio da pandemia, né, das restrições sanitárias, então o clube fechado, e nós íamos tomar posse aqui no clube. No final da tarde, né, depois de andar pelo clube todo e tentar encontrar os documentos, né, eu vi que o Pessegona não estava muito bem e disse, não, eu vou te levar em casa. Ele ia chamar a esposa, tal, sei que ele veio em casa. E depois eu soube que ele teve um ataque cardíaco, né? Então, foi muito difícil, porque aí eu acabei assumindo o clube já no primeiro dia, né? E esse não era o meu objetivo, porque eu tinha meus compromissos pessoais e de trabalho, né? Mas eu nunca fugi da luta, Ramile, nunca, né? É o meu perfil. Eu enfrento qualquer situação que apresente-se, eu enfrento. Então o clube estava fechado, com regras de pandemia, o parquinho todo cercado com grades, que o clube estava pagando uma fortuna por essas grades, tá? Sem ninguém aqui? O clube totalmente fechado, cheio de banners gigantes, né? Que devem ter custado um valor absurdo. Aí eu olhava aquilo e dizia assim, mas gente, para quem são esses banners se o clube está fechado? Eu brincava, são para os passarinhos lerem, né? Não faz sentido. Sim. Então, em todo o clube tinha aqueles banners, e quando eu digo grande, eles eram imensos, tá? E encontramos o clube sem documento, os principais gestores das áreas em férias, foram colocados em férias, então não tinha com quem a gente dizer, escuta, a gente quer ver tal contrato, né? Não tinha isso. Nós chegávamos no clube, eu, a diretora, então diretora jurídica da época, o marido dela, que era formado em Direito, então eles me deram uma ajuda, sim, imensa, sou eternamente grata. O marido dela, assim, foi fantástico, tá? A gente saía daqui meia-noite, chegava às 7, saía daqui meia-noite. Então, ele ia atrás dos contratos, porque os contratos no clube não tinha, assim, uma central de contratos. Eles eram espalhados pelo clube de acordo com a matéria. Então, foi compra de bola, então estava lá no setor que pediu a compra de bola. Era o jardineiro, então ficava lá na manutenção. Quando tinha contrato? Quando tinha. Não. Muitos serviços, eles eram informais. Não tinha contratação, não tinha nada de documento. Aí peguei contrato da piscina, 3 contratos de limpeza de piscina. Um deles era para a temporada de verão. O clube estava fechado.
Então, no total, na época, assim, eu posso estar errada nos números exatos, né? Mas os 3 contratos fechavam R$ 30.000, né? Era muito para um clube que estava fechado, Sim. né? Então, a gente foi analisando os contratos e foi rescindindo, né? E dá-lhe assinar a rescisão contratual, aí esse esposo dessa diretora jurídica, ele fazia os termos de rescisão, eu lia e ia assinando, né? Chamava as empresas, a gente chamava as empresas para conversar e dizia que não tinha sentido, né, aquilo, e a gente ia rescindindo o contrato. Por que disso? Pedi para o financeiro o nosso saldo em caixa. Levei um susto, porque isso, dia 2 que a gente tomou posse, 2 de janeiro, eu acho que era um sábado. E na segunda-feira, dia 4, eu pedi o saldo, ela tirou o saldo, então tinha lá, gente, 7.400 e poucos reais de saldo na conta corrente. E tinha um valor já, tem um termo que usa, digamos, contingenciado, Provisionado, tá? Provisionado, R$ 400.000 esses valores provisionados. Um era para ação trabalhista, que nós tínhamos uma ação trabalhista de um senhor que era zelador do clube, tinha uma casa aqui onde era a Casa Poppins, né? Ele saiu do clube e acionou o clube num processo trabalhista. E a previsão era de R$ 600.000 que daria a rescisão dele. Então, 200.000 estavam provisionados para isso e os outros 200.000 para obras que estavam já em andamento. Ou seja, isso eles nos falaram, sabe? Eu tive, antes da posse, uma reunião com o jurídico deles, né? Então, o jurídico deles foi a única área da gestão anterior, deles que eu digo, nosso, né? Mas da gestão anterior, foi a única área que passou informações. Então, ele disse que, o diretor jurídico disse que tínhamos 200.000 provisionados e que não era para a gente mexer naquele dinheiro porque estava para sair a decisão daquele processo. E que seria de 600.000, não Sim. 200. E que aí esses outros 200 eram também para as obras que estavam em andamento, que aí o antigo presidente falou que tinha obras assim em andamento. Então tá, então o que eu podia contar? Com 7.000. Sim. Eu olhei aquilo e disse, gente, como é que pode? E em janeiro, né? Em janeiro, tem o custo também, tem, o recolhimento cai. Sim, o recolhimento já cai, porque as pessoas aí viajam e esquecem que tem que pagar o clube. Sim. Nossa, aquilo ali foi desesperador. Eu falei, gente, vamos tocar com o que a gente tem e vamos ver, né? A folha de pagamento eles deixaram pagas, né? Pagas, assim... Fizeram algumas coisas com essa folha de pagamento, tá? E anteciparam o pagamento. Na minha concepção, posso estar errada, mas foi para consolidar uma situação de promoções de alguns funcionários no apagar das luzes da gestão, tá? Então, aí anteciparam a folha de pagamento, então essa despesa a gente não teria, né, no começo de janeiro. Mas todo o restante das despesas nós tínhamos, então foi difícil. Esse foi o cenário que a gente pegou, bem complicado, sem documentos, sem histórico, sem funcionário para dizer o que estava acontecendo, foi difícil. Mas a gente deu conta. E a decisão mais difícil, assim, que você precisou de tomar de pronto? Como a decisão que você falou, gente, não sabia desse cenário, mas eu preciso. Porque na condição de presidente, nós precisamos tomar decisões que, às vezes, elas não são populares. Muitas vezes não são populares, né? Eu te digo, Ramile, nesses 4 anos que enfrentei de gestão, as decisões não são impopulares só no começo de gestão. Elas vão, não fique desanimada, mas elas vão até o final da gestão. Sim. Porque uma cultura, ela não se muda da noite para o dia, tá? E o clube tinha uma cultura fortemente masculina e que era um grupo, quem assumia a presidência mandava, eu mando. Eu escutei de um ex-presidente dizer para mim assim,
aqui é a minha casa. Tipo, a senhora fique no seu lugar, aqui é a minha casa. E eu disse para ele, puxa, então a gente tem um problema, porque nesse sentido é minha também. Sim. E de todos os outros sócios. Sim. Né? Então, de cara eu já tive que tentar romper essa barreira. Né? Mas eu tenho no meu lado profissional, eu tenho 30 anos de experiência em gestão, né? Gestão pública, gestão administrativa em serviço público. Sou servidora pública federal e de um órgão que a gente não pode ter muito amiguinho ali, amiguinho aqui. Você tem que ser, na posição de gestor, você tem que ser, é isso, a lei determina isso e é isso que vai ser feito. Não quer dizer que, por eu tomar uma decisão que não vai favorecer uma pessoa, eu sou inimiga daquela pessoa. Eu sempre tive muita facilidade em separar as coisas. Sim. Mas as outras pessoas têm muita dificuldade em entender isso, né? Porque a pessoa que se julga amiga acha, não, ela vai me favorecer, porque era esse o histórico do clube. Sim. Entende? Sim. Se eu sou amigo do presidente, eu tenho tudo. Se eu não sou, eu tenho o estatuto. Né? Então, de cara, eu reuni a nossa diretoria, né? Todos os diretores que eu reforço, eu não os conhecia, conheci na campanha. Então eu disse, gente, aconteceu assim, assado. O Pessegona não vai assumir por enquanto. E a minha forma de fazer gestão é colegiada. Eu não vou assumir nada sozinha, as decisões vão ser da diretoria. Então, se a gente errar, nós erramos. Se nós acertarmos, nós acertamos. Sim. Então, não tem esse negócio de vaidade. Ai, a Nádia fez aquilo. Ai, essa é uma ótima presidente. Não, é a diretoria que fez. Né? E, do mesmo jeito, uma decisão impopular, digamos assim, também. Porque o clube, ele era cheio de clubinhos. Era o clubinho do futebol, o clubinho da sinuca, o clubinho da sauna, o clubinho do tênis, o clubinho de todas as áreas, né? Tinha os clubinhos, né? Então eu te digo, ainda uma cultura não se muda rapidamente. Ela leva muito tempo para mostrar ou para a gente conseguir que os sócios entendam que nós somos sócios de todo um clube. Que dentro desse clube tem algumas áreas, tem outras áreas. Usa mais a parte do futebol, outro usa mais a sauna, não usa a piscina ou não usa o tênis, tá? Mas nem por isso a gente tem que privilegiar uma área em detrimento da outra. Sim. Então, quando as pessoas se sentem que perderam alguma coisa, nossa, aí vira uma guerra. Vira. Porque aquela presidente, porque aquela diretoria fez isso, porque não sei o quê. E o pior, eles fazem grupinhos pelas costas. Eles não vêm pra gente para falar, né? Sim. Eles fazem assim, vão no boca a boca, sabe? E pegam o sócio mais desavisado, que não conhecia o histórico do clube. Então eles vêm nas bordas, né? Sim. E eu sempre falava, gente, tem alguma dúvida? Não vão atrás de informação que foi passado por um outro sócio. Vem procurar na fonte, sim, né? Sim. Eu estou aqui diariamente, disponível, tá? Os nossos diretores também são bastante participativos, né? Então, venham conversar, não tem problema nenhum de vir conversar. A porta está sempre aberta, né? Então, é só vir aqui e a gente conversa. Armílio do céu, você sabe, né? Eu atendi pessoalmente, eu tentei até ir marcando com o tempo para ver, ter um número, né, uma estatística, mas as primeiras reuniões eram entre 15 a 20 sócios que queriam saber como estava o clube.
É que tivemos Entende? uma reunião bem ali no momento não foi da posse, foi Logo depois da posse. que chamou muito a atenção do clube, né? Isso, E a gestão que estava entrando foi acusada de dar um golpe no clube, né? Foi bem isso por conta das acusações contra o Persegona, uma questão de um plano de saúde, né? Que depois, mexendo em todos, dizendo que ele tinha usado um plano de saúde sem poder, né? Sem ter previsão. Então, e eles fizeram todo um processo administrativo com a ideia, com a intenção de expulsá-lo do clube. Ele e outro ex-presidente, né? E fizeram todo um processo, você foi da Câmara Disciplinar, tudo assim, a toque de caixa, 20, 30 dias para ter uma decisão final, sem a oitiva deles, né? Eles não foram chamados para se defender, né? Então, foi um processo, assim, muito difícil, bem difícil mesmo, você pegou o processo. E depois, nessas buscas de documentos dentro do clube, nós encontramos o contrato original com o plano de saúde, né? Que estendia o plano de saúde a diretores, presidente, não só para os funcionários. Então, ele usou, mas não era uma coisa que era proibida. E tem os pagamentos que ele fazia, né, porque era sempre com contrapartida, né, tinha que ter um custo... Uma coparticipação, né? Isso. Que o funcionário que usasse, ou mesmo o diretor que usasse, era obrigado a fazer o pagamento daquela coparticipação. Então, nós encontramos, inclusive, os comprovantes, né? Sim. Então, assim, foi tudo muito difícil, porque você acaba atacando a honra da pessoa. E isso envolve os familiares também, né? Foi muito triste na época isso tudo, né? Porque existem formas de se resolver as coisas, né? Que é a linha que a gente vem trabalhando, Sim. né? Chama o gestor, conversa, entende se é aquilo. É que não tinha mesmo aonde procurar, né? A gente tinha a mania de dizer que a gente achava um fio para resolver, de repente puxava o fio, caía a peruca inteira. Nossa. A gente descobriu um novo problema. Porque eu digo a gente, porque eu vim para a diretoria administrativa. Sim. Então, fiquei ali na secretaria, aí já tinha a central de contratos e auxiliando realmente diretamente a presidência, a diretoria, com toda essa documentação, né? Sim, a parte, quando você veio para a secretaria administrativa até, foi, eu te chamei, né? Eu disse, sim, foi um convite. Por favor, venha nos ajudar, porque nós precisávamos de pessoas com formação em direito, sim, né? Então, as fichas dos sócios, então tinha as fichas físicas dos sócios, que era o que realmente aconteceu com ele, né? Desde que ele entrou no clube. Só que elas não batiam com o que estava no sistema, né? Então, era assim, situações que a gente verificava bem doidas, né? Nós tínhamos sócios que estavam lá, tipo, não tem a categoria no Estatuto Social, então eles estavam lá como suspensos, mas não era suspensão disciplinar, era suspensão de pagamento, entende? Anos que não pagavam o clube, permaneciam como sócios ativos, né? E não pagavam o clube. E isso eram mais de 100 sócios, sim, tá? Sim. Então, não tem como um clube sobreviver assim. O clube é uma associação, né? O que mantém o clube são as mensalidades. Então, não é porque eu sou amigo do presidente que eu estou passando por uma dificuldade financeira que eu vou chegar lá e dizer, olha, você me ajuda, eu sou sócio do clube há tantos anos e eu não posso pagar. Aí chegava o presidente e lá disse assim, não, tudo bem, fica assim, eu vou suspender. 2.000 tá pago. Vou ficar aqui vou suspender, então você não entra no clube e aí você fica sem pagar. Gente, não existe isso. Eu lembro, né? Até que na pandemia a gente teve uma reunião no conselho, da qual eu fui convidada por você para participar, porque eram assuntos do administrativo, Sim. que eles queriam reconhecer essas pessoas que estavam inadimplentes na pandemia
como isenção. Só que nós tínhamos um grupo de sócios grande, que foi isso que manteve o clube na pandemia, que manteve as contribuições. Foi difícil a pandemia para todo mundo, né? Claro. E diziam que estava no estatuto essa suspensão porque era um caso de calamidade pública. E isso nunca existiu. Se a gente fosse isentar, a regra é para todos. Então, a gente iria ficar sem o recolhimento do clube, né? Então, a gente até falou para o conselho, né? O problema não é gerir o clube e fazer o sócio que está aqui como associação entender que ele paga por tudo e usa aqui. Nós, gestores, temos que manter tudo. Mas a gente usa aquilo que cabe, o que a gente mais gosta, tem afinidade. Nós não podemos gerir dessa maneira, né? Então, os amigos, né? A gente falava muito. O problema dos amigos você vai ter ainda até o final da tua gestão, tá? Eu digo que eu perdi vários amigos, perdi mesmo, tá? Sim. Porque essa minha forma tranquila e fácil, porque para mim é muito tranquilo eu separar as coisas, né? Então, algumas decisões eu tive que tomar que não beneficiaram pessoas que se diziam minhas amigas, né? Isso repercutiu, inclusive, nos meus filhos, que eram atletas e tudo, e eles receberam uma pressão, assim, tão absurda, que foi... eu senti muito. Até o meu mais velho, eu disse uma vez para ele, ele disse para mim, pô, sabe que até o fulano, né, agora vira cara e tal. Disse, filho, infelizmente é isso. São nessas horas que a gente descobre quem são realmente os amigos, as pessoas que realmente valem a pena na vida da gente, sim, né? Esse tipo de pessoa não era amiga, nunca foi amiga. Então, a gente, né, infelizmente, segue a sua vida, não tenho problema, não guardo rancor, não guardo mágoa, né? Mas segue a sua vida longe de mim, longe dos meus filhos, que está tudo bem, né? Não tem problema. E foi bom você comentar sobre isso, porque eu também passei, né, na época de eleição, ataques pessoais, a gente sofre, inclusive sobre a minha narrativa. A minha facilidade em comunicação foi qualificada como uma intenção de tapar alguma obscuridade dentro do clube, né? Se fôssemos perder o tempo de fazer boletim de ocorrência com tudo, mas eu acho que isso eles atacam mesmo a mulher, a nossa família e a nossa moral, né? Não é apenas uma questão de gestão dentro do clube. E você passou por isso, porque eu estava com você também, muitas vezes, de ter a honra da sua família colocada à prova à frente de um esporte, né, que é tradicional, do profissionalismo, né, das avaliações excelentes que um profissional tem, que é da sua família também, foi colocada à prova. É muito difícil, né? Bem difícil. Até porque alguns sócios ainda hoje não sabem, mas ser parte da diretoria ou ser presidente do clube ou membro do conselho, dos conselhos, Câmara Disciplinar, Comissão de Obras, não nos traz benefício algum. Nós não recebemos nada, a gente paga o clube do mesmo jeito. Se a gente quiser locar, nós estamos aqui gravando esse podcast, esse DuqueCast, aqui na Casa do Bosque. Então, se a gente quiser fazer uma festa familiar aqui, nós vamos pagar do mesmo jeito, né? Sim. Nós não temos benefício nenhum. Alugar a churrasqueira, o diretor de plantão tem direito à churrasqueira, 2 ou 3, eu não lembro o número dela. É a 5. A 5. Então, ele fica ali porque ali passa a ser o QG dele durante aquele dia. Porque ele a gente passa vem com a família, o dia inteiro no clube de plantão, no domingo. Sim. Tá? É a única, mas assim, tem um diretor de plantão e eu quero uma churrasqueira, problema meu, eu vou concorrer da mesma forma pelo aplicativo. E quando era pessoal, né, a marcação pessoal, eu lembro bem certinho nisso, tinha que vir 6 horas da manhã e enfrentar a fila ali, né? Na portaria. Na portaria, e depois entrava e ficava na fila da secretaria. E eu lembro, assim, tinha eu e 2 homens atrás de mim, eu era a única mulher naquela fila, porque a única mulher que se dispôs a levantar cedo para ir lá tentar pegar a churrasqueira, né? E eu vi esses 2 homens conversando, dizendo, puxa, veja, que absurdo a gente ter que vir aqui esse horário, não sei o que e tal, enquanto provavelmente diretores pegam lá a churrasqueira de boa, né, tranquilo.
E eu ouvindo aquilo e só respirando, né, toda plena. Aí eu pensei, vou deixar rolar um pouco mais para ver o que sai dali, né? Aí ele disse, porque isso aí tinha que ser automatizado e não sei o que e tal. Aí, como nós já estávamos, né, fazendo a troca do sistema anterior pelo novo Real Clube e que haveria essa programação do sorteio da churrasqueira, né, da reserva, aí eu virei para eles e disse, olha, a diretoria, né, ela não tem churrasqueira específica, a pessoa quer uma churrasqueira. Aí eu não me identifiquei como presidente. Eu fiquei quietinha ali como se fosse uma sócia qualquer. E eu me considerava uma sócia qualquer, né? Eu não me colocava na posição, eu sou presidente. Besteira, vaidade nula, boba, né? Aí eu peguei e eu disse, olha, não tem isso, né? Até porque o estatuto proíbe. Mas não sei, não, eu acho que deve ter essas coisinhas e tal, né? Porque imagina se eles vão ficar aqui trabalhando e não vão usar a churrasqueira. Eu falei, olha, eu sou a presidente do clube e estou aqui na fila junto com vocês. Aí eles arregalaram o olho, a senhora é presidente? Eu falei, eu estou aqui, não estou vendo até nenhuma outra mulher aqui, porque provavelmente os maridos vêm, e como eu sou divorciada, então assim, sobrou para mim, sou eu e eu, né? Então, e quanto à reserva da churrasqueira ser automatizada, a gente já está trabalhando com isso, mas eu digo para os senhores, quando a gente implantar esse sistema, também não vai agradar. Porque aquele que não conseguir a churrasqueira vai dizer que tem chuncho. Quantas vezes imprimimos o relatório sem o nome do sócio, só com o tempo, e eram milésimos de diferença mesmo pegar a churrasqueira ali. Mas hoje a gente conseguiu evoluir porque trabalhamos com dados, né? Nós temos certeza, se as máquinas erram, a gente ajusta. Mas não é colocando a mão, colocando pessoalidade em nada, né? Até você contando isso, Nádia, no carnaval, aconteceu de estarem os conselheiros, eu estava na fila, porque hoje, graças à criação do aplicativo, a gente está conseguindo evoluir tudo no aplicativo. Então, muitas coisas da secretaria, começou o aplicativo para sentir a necessidade, o sócio acha que é a toca de caixa que a gente vai conseguir alguma coisa, né? Se não tinha nada, a gente implementa para depois evoluir. Então, a gente está em constante evolução dos nossos equipamentos, das nossas rotinas, para tentar automatizar o mais breve possível, né? E o meu convite eu tive que tirar pelo aplicativo também, o meu, dos meus filhos e os conselheiros perguntavam, a gente condicionou, porque a gerência hoje, ela busca dados, né? Ela é uma gestão de muita festa, então vamos buscar os dados das festas, dos esportes, de tudo, porque a gente não pode trabalhar no achismo. Né? Se tem festa é porque tem adesão, a gente não vai decidir fazer uma festa porque a gente quer. Se tem tantas modalidades é porque tem adesão, não é porque o presidente gosta do punhobol que vai deixar a modalidade. O punhobol é o esporte tradicional do clube, nós temos obrigação como gestor de manter, né? E eu fiquei na fila junto com os conselheiros, mas aquilo começou, porque eles são mais conhecidos do que eu, alguns conselheiros que tem ali e os nossos diretores, né? O que vocês estão fazendo na fila? Não tem uma fila só para vocês? E a gente caiu na gargalhada porque a maioria está desde 2021 e sabe como funciona, né? Se a gente não testa e não dá um exemplo, como que a gente vai cobrar de um sócio uma regra? Então, até hoje, tento imputar na gente algumas práticas de que a gente se beneficia estando na diretoria. Tivemos um caso até com um restaurante que volta e meia fala, mas se tá aí é porque era amiga da Nádia, é amiga da Ramília, são sócios. Na eleição nós passamos por isso, né? E não provaram nada e a gente tem consciência da nossa postura aqui dentro. Com né? certeza. Então, eu acho que muda o presidente, mudam os gestores e o trato é igual. Né? Mas sabe o que eu vejo, Ramile? Que essa postura, essa forma de nós gerirmos o clube sem intenção de obter alguma vantagem, ela vai de contra até com o próprio brasileiro comum. Sim. Porque o brasileiro comum não é só assim fama no exterior. O brasileiro comum sempre quer ter alguma vantagem e ele nem precisa daquela vantagem, sabe? É uma coisa tão pequena, mas é da cultura do povo, tá? Do povo brasileiro, infelizmente. E isso era muito enraizado aqui no clube, tá? Porque quem era da diretoria, eles conseguiam, vai lá,
Ah, mas como é que eu entro com o carro? Não, imagina, eu libero lá, pode entrar com o carro. Sim. E nós fomos acabando com isso tudo, né? Então eu digo, mudar uma cultura é muito difícil e sempre, se você toma uma posição pelo Estatuto Social que vá beneficiar uma situação, aquele que não é beneficiado por ela vai te atacar. Vai. Infelizmente é isso, sabe? Eu digo infelizmente porque o ser humano, ele consegue ser muitas vezes muito baixo, né? Ele não tem argumentos para vir te falar na frente, né? Sim. Ou de te colocar numa roda para você esclarecer, né? Ele vai pelas bordinhas, no outro sócio, e faz uma narrativa que ele próprio se convence daquela narrativa e sai divulgando, né, aquela situação como se fosse uma coisa verdadeira. Então eu digo, eu repito, não é mais a minha gestão, mas todo sócio tem alguma dúvida, tem alguma situação que não ficou clara para ele, que ele ouviu dizer, venha, procure a presidência, procure a gerência ou os diretores, né? E tire a verdade da situação, porque tudo a gente tem documentado, tudo, né? Tudo. Então, assim, não é nada assim do achismo nosso, né? Então, tudo a gente documenta, né? Então, infelizmente, você vai ter que aguentar até o último ano, não tem muita... A gente está passando agora por um momento, foi até bom a gente comentar sobre os documentos, porque também tudo é uma evolução. Né? Então, a nossa intenção desde sempre, eu digo a nossa, desde a sua gestão, é deixar toda a documentação para o sócio lá no site, né? Só que com o site que a gente tem hoje, já evoluímos muito, a gente não consegue colocar a vasta documentação. Isso é um trabalho da equipe, e a equipe não faz só isso. Né? Então, a transparência, hoje, ela está muito mais evoluída do que era. A gente mantém as reuniões para mostrar a documentação. Acontece do sócio não concordar e sai falando que a gente não mostrou. Mas a gente mostra, a gente abre, encaixa a agenda. Os diretores, quando podem, estão juntos. Normalmente sou eu que recebo. Agora, com a Andressa, nossa gerente aqui, tem participado também das nossas reuniões. Mas os documentos que a gente pode publicar, porque a gente tem uma lei que bloqueia muito a publicação ampla de tudo, né? Nós mostramos, inclusive aquilo de divulgação que a gente não pode estar fazendo, na reunião a gente faz, porque aí o sócio se responsabiliza, né, pela informação que está recebendo. Nós não deixamos tirar foto, porque tem nome, às vezes tem dado, mas todas as informações são dadas ali. Então, eu aproveito até a oportunidade para esclarecer que a gente está evoluindo o site na área do sócio e que todos os documentos, no mundo ideal, vão estar lá, né? Aqueles que a gente cumpre, tem obrigação clara no estatuto, já estão lá. O balanço esse ano vai atrasar um pouquinho, porque a gente teve mais coisas para incluir nele, e a auditoria está aqui. Nós temos uma equipe que trabalha com a nossa rotina. Essas situações exigem deles um pouco mais. É época de feriado, é um balanço que está junto com uma auditoria, é o coordenador ou o supervisor do departamento que fica prestando esclarecimento, mas é ele que direciona para fazer o nosso balanço, que é a rotina. Então, às vezes, acontece de atrasar um pouquinho, mas a gente sempre entrega, a intenção não é esconder nada do sócio, né? E é uma evolução mesmo de tudo, né? Frente ao que você pegou, por isso que eu fiz questão de começar esse podcast com você, para entenderem como hoje a nossa gestão, a minha gestão está, né? Por que eu cheguei nesse patamar e o quanto a gente vai evoluir até 2028, né? Não é uma má vontade, né? Quando a gente não consegue atender, é realmente uma limitação que a gente vem trabalhando junto com a equipe. Até gostaria que você falasse, Nádia, como eram os funcionários quando você entrou? Porque hoje eles têm uma postura assim de realmente conseguir orientar o sócio e a gente realmente, e isso eu aprendi na sua gestão, eu fui treinada para estar onde estou, né? Eu recebi, eu posso dizer assim, uma madrinha para estar na minha posição que me ensinou realmente o caminho para todos, da transparência, do compromisso com o associado, de entender que esse é o jeito de se gerir melhor, né? O colegiado, eu venho na mesma linha, as minhas decisões, né, é da diretoria. Passei por uma situação, quando eu entrei também, muito difícil, porque a Ramile decidiu. Se puxarem as atas, a Ramile não decide nada. A Ramile leva ao colegiado, ainda que seja pelo WhatsApp, depois a gente formaliza em extraordinário. Não mudou a maneira de gerir. A Ramile não faz nada sozinha. Né? Ela leva ao colegiado, até porque a gente erra menos. Às vezes a gente, quantas vezes numa reunião nossa, você foi com um posicionamento e falou, olha, eu acho que
não era bem assim que eu estava pensando e aceito seguir com a maioria. É isso né? mesmo. Nunca foi uma coisa de impor, não, a Nádia acha que é isso e acabou. Não, eu nunca tive essa posição de eu querer impor a minha opinião, né? Tinha um diretor que, assim, é um querido, todos são muito queridos, ninguém fica com ciúme, tá, por favor, mas o Ricardo Hurtado, né? Eu colocava a minha opinião, ia lá toda animada, toda, né? E ele pegava e ele tinha uma outra forma de ver a situação e ele falava, mudei de opinião, sabe? E não tem problema nenhum isso, né? Se a gente não se coloca, não se sente tão tranquila em manter aquela opinião que para mim era fabulosa, né? Mas ouvir o outro, então essa troca na diretoria, ela é muito importante, Sim. né? Amadurecer as ideias para evitar que a gente erre, né? Então, aqui de público, Ricardo Hurtado, hoje ele não faz parte mais. Pois eu soube que ele teve, né? Porque a questão do trabalho dele é bem complicada. Mas ele era assim, ele e o Eugênio eram os meus diretores financeiros dos sonhos, né? Eles foram essenciais na minha gestão e garanto que você vai ter sucesso na tua também. Tenho certeza que a tua equipe vai ser bem comprometida e vai te ajudar bastante, né? Mas só retomando, como eram os funcionários? É importante você mostrar esse cenário, né? Não fui eu que induziu. Não, na verdade os funcionários a gente foi conhecendo, né? Porque eu nunca fui de frequentar muito clube antes de presidente, né? Eu ia na sauna, né, 2 vezes por semana, fazia academia e acompanhava o punhobol. Os meus filhos todos faziam punhobol. Então, era dali, viajava com eles e tal, sempre pagando a minha passagem. Nunca fui paga pelo clube para auxiliar nas despesas de viagem, sempre paguei a minha, dos meus filhos. Então, para mim, isso era uma coisa normal, né? E os funcionários eu não os conhecia a pessoa lá, os personagens lá, os professores da academia e os funcionários da sauna, os massagistas, né? E só, não conhecia mais ninguém. E aí eu vou te dizer que eu tive uma grata surpresa de funcionários assim que eram muito comprometidos com o clube, foram muito comprometidos, né? Excelentes funcionários, uns já saíram, outros ainda permanecem, né? Atenciosos, muito corretos com os sócios, de encontrar uma coisa, encontrar outra e já levar o conhecimento para fazer a devolução. Porém, nós tivemos outros funcionários que vinham assim da forma antiga de se administrar o clube, né? Dos favores, porque aí o funcionário não era tido como funcionário, já era levado para o campo da amizade, né? E isso prejudicou muito, até mesmo na questão trabalhista. Então, nós tivemos grandes problemas com funcionários que permaneciam no clube fora do seu horário de trabalho e iam para viagens ou campeonatos, alguns professores, e colocavam a blusa, eles não estavam a trabalho, estavam indo para ver um esporte ou acompanhar namorada, amigo e tal, e colocavam a camiseta do clube e iam para o pódio tirar foto, né? Então, quer dizer, isso gera um passivo trabalhista para o clube grande, muito grande, tá? Então, nós fomos cortando isso. Foi difícil, foi muito difícil, por isso que as decisões mais difíceis de serem tomadas, né? Para mim, nenhuma decisão foi difícil, porque eu separo muitas coisas, né? Mas do campo, do lado político, né? É uma decisão, foram decisões difíceis, alguns funcionários que tinham esse protecionismo de grupos, né? Mas, enfim, nunca imaginei que seria algo fácil, né? Gerir o clube não é nada fácil, né? Não esperava uma moleza, né? Mas também não precisava ser tão difícil, né? Mas assim, tudo bem, a gente vai e toca, não tem problema nenhum, mas nós tivemos, como em qualquer empresa, como em qualquer outro local,
bons e maus funcionários, né? Felizmente os bons foram muito bons, né? Nos ajudaram muito, né? E os ruins aí a gente teve que, né, mandar embora, né? Para evitar um passivo trabalhista maior ainda, né? Se perdurasse a permanência deles no clube. É até importante falar para o sócio que às vezes uma consequência básica lá na frente, né, aconteceu agora no começo da gestão, mas também aconteceu muito na sua, né? Eu tive uma questão na piscina com as cadeiras, né? Ah, mas por que começou o verão e as cadeiras estão desse jeito? Uma decisão de você mexer num departamento lá atrás, né, que foi na sua gestão, que a gente já vinha desenhando isso para que ela ocorresse, tem o tempo certo, tem o caixa certo, tem tudo. Lá na frente o sócio vai sentir de alguma forma, mas claro que isso é para ser corrigido depois. Então são situações como essa, são ajustes, né? E são situações, concorda comigo, que a gente não pode ficar tem um limite para a transparência. Isso, né? isso. A gente não pode chegar e espalhar para o clube todo, dizendo, a gente mandou tal fulano embora porque estava acontecendo isso, isso e aquilo. Não pode. E é por isso que está acontecendo isso, né? Não dá. Não dá. Então, a gente tem que ter muita segurança e atentar muita responsabilidade para não ferir a imagem do funcionário, porque isso depois vem contra o clube. Contra o clube, né? A gente tem que então, tomar. Isso mas faz parte, viu? Não se preocupe, que você vai enfrentar algumas outras aí. A gente teve na minha gestão, a gente teve um grande rodízio. Rodízio não, tiramos muitos funcionários e contratamos outros, uns bons, outros não tanto. E faz parte. Né? E faz parte, né? Por mais que a gente faça as entrevistas, escolha direito, né? Tente escolher direito, nem sempre a gente tem êxito, mas não por culpa nossa, porque a pessoa não era boa mesmo e na entrevista maquiou de uma forma que a gente não conseguiu ver, né? Nós tivemos falsificação de documentos aqui para entrar no clube, né? Então, assim, situações difíceis de serem tratadas, né? Mas a gente lida com isso. A intenção é sempre acertar, né? Com certeza. E até, Nádia, gostaria que você falasse sobre as nossas ações judiciais, né? Que o sócio, acho que não é nem por ser leigo, às vezes é por não parar para analisar, num contexto empresarial. É muito difícil uma ação começar e terminar numa mesma gestão, principalmente difícil. As maiores delas, bem né? Difícil. Então, herdamos ações bem complicadas, que eu falei no início daquele senhor que morava aqui, né? Que a previsão era de 600 mil, o desembolso, logo no começo da gestão. E no final nós fizemos um acordo de 100 mil. Sim. Né? Tivemos outras ações também difíceis, porque ações que envolvia um terreno aqui do lado, de uma pessoa que entrou com ação contra a gente, querendo que o clube cedesse uma área para ela, né? E a gente chamou essa pessoa para conversar, os autores da ação, né? Eu lembro que na época estava eu nunca fiz reunião sozinha com os sócios, né, ou com qualquer outra situação. Então eu chamei na época, se eu não me engano, era a nossa vice-diretora de esportes, que estava disponível. E ela acompanhou essa conversa e eu expliquei, olha, vocês vão perder a ação, né, porque não tem como o clube dar um terreno para vocês, né, não tem. Isso, e o terreno nem é nosso. Esse terreno é da prefeitura. Né? Então não tem como, vocês vão perder a ação. Olha, peçam para tirar a ação, para desistir da ação, porque isso vai lá para frente, vai dar mais problema ainda. Resultado, eu avisei, né? Não quiseram me ouvir. E perderam a ação, com certeza perderam a ação, e aí ficaram, né, com despesa de advogados, sucumbência, tudo. Então, a gente teve alguns processos difíceis, mas sempre os mais... Teve o processo do restaurante, né? Porque nós tivemos duas situações bem complicadas envolvendo os restaurantes, né? Os restaurantes são sempre
difícil. Um probleminha, né? Nós tivemos problema com o piano bar, logo no início da gestão, muitas reclamações, até de amigos. O problema é que quem geria era sócio, coisa que é bem complicado a gente ter no clube um sócio tocando o negócio aqui dentro. Até né? para a gente notificar, É tratar, difícil. né? E aí esse sócio, lógico, ele tinha os amigos dele, né? Mas a gente estava tocando, conversava com ele, tentava mudar uma coisa, mudar outra e tal. Só que a partir do momento que os próprios amigos dele começaram a reclamar, tá? E virem assim, escondidos, eles não queriam que divulgasse o nome deles, vinham falar e depois saíam de santinho na frente do sócio, Sim, sabe? sim. E aí reportavam várias situações, várias coisas bem complicadas, né? Aí eu fui tomando nota, né? Fui pedindo que mandassem por escrito, porque depois você sabe, né? O sócio reclama, mas aí a gente toma uma posição, aí a vilã é a presidente, Sim. a diretoria, né? O sócio que reclamou sai de santo, né? Então eu comecei a querer que formalizasse. Tem alguma reclamação? Formalize, para a gente saber o que vai tomar. A gente não vai divulgar o nome, mas eu quero ter formalizado isso. E teve até abaixo-assinado, né? E aí eu pensei, puxa, alguma coisa séria deve estar acontecendo ali. E como eu ficava muito tempo no clube, né? Um dia eu chamei o nosso coordenador de manutenção e disse, olha, você vai comigo, nós vamos fazer uma inspeção ali no restaurante, né? Entrei, meu Deus, o que eu vi? Eu fiquei pensando, gente, ainda bem que eu não como aqui. Porque, nossa, foi horrível, gente. Aqueles que comiam lá, os seus filhos comiam lá, eu sinto muito. Mas aí o que a gente teve que fazer? Notificar e rescindir o contrato, né? Não teve outra situação, né? É lógico que houve muito descontentamento, né? E tinha aspecto trabalhista envolvido, tudo no mesmo problema, né? Não só a limpeza, mas o aspecto trabalhista também foi bem complicado. Aí esse processo nos gerou bastante dor de cabeça, tá? Então foi uma situação complicada, mas assim, né? Como eu disse, né? Eu lidei como a gente tinha que lidar com a situação. Exatamente. Né? Tinha um bom relacionamento com a pessoa, mas depois, lógico que a coisa acabou ficando difícil, né, no relacionamento. Depois com o outro que pegou a sede social lá com um contrato péssimo, um contrato que fizeram da gestão anterior, um contrato horrível, né, que não tinha saída. Então a gente rescindiu sabendo que provavelmente ia entrar com processo contra o clube. Então entraram com o processo e a gente foi. E ainda bem que eu tinha tudo documentado, né? Também houve fiscalização lá, não fiz fiscalização só aqui, eu fiz lá também. Sim. Né? Então, os dois grandes problemas foram os restaurantes, que sempre são sabe, o calo, assim, a pedrinha no sapato, sempre dão. Aí, depois ainda fui acusada de ser sócia, eu acho, da atual... do Ledânia. Eu e você. Eu e você, né? Porque é bom até dizer como é que veio para cá, né? Nós fazíamos degustação, as empresas querem fazer degustação quando a gente vai contratar para algum evento. Aí ia ter um final de ano, eu não lembro, acho que era um ano novo. E a Fábio, que é a responsável pelos eventos, né, ela chamou algumas empresas para virem demonstrar o seu cardápio. E eu acho que naquele dia eram 3. Tinha uma, que foi a que a gente contratou, porque o preço era melhor, tinha essa e tinha mais uma outra. E de cara, na degustação a gente viu, nossa, era assim... Outra apresentação. Era outra apresentação, era muito superior, né?
E só que a gente acabou não escolhendo ela porque o dinheiro era curto, Sim. né? Não que é uma coisa que existe muita diferença, né, entre preço e valor, né? É. Então o preço da outra era melhor, mas o valor que a atual cessionária do restaurante, o que ela apresentava era infinitamente superior, né? Pelo que ela se propunha a fornecer. Então, aí nós escolhemos, tivemos o Réveillon lá, que não foi bom, né? Então, existe a possibilidade da gente contratar uma empresa que não é legal, infelizmente. Na né? gastronomia a gente corre esse risco, né? Então, porque até a gente no Ano Novo comia e falava, não foi isso que degustamos, né? Então foi um problema e inclusive eu até disse na época para a Fábio, essa empresa nunca mais entra no clube. Pelo amor de Deus, nunca mais eu quero saber dessa empresa, nem com outro nome. Sim. Né? Aí, depois, quando teve para pegar lá a sede social, foi uma situação complicada, porque era começo de temporada. E ela estava na piscina, porque ela veio emergencialmente. Sim, ela veio emergencialmente para tocar o bar da piscina. Então, foi muito complicado. E até porque tinha o processo correndo. Então, em tese, a gente não poderia colocar ninguém lá, porque eles ainda seriam os cessionários, né? Eles estavam sob liminar. Eles estavam sob liminar. Então, assim, foi bem difícil. Nós colocamos food trucks, né? Foi quando vieram os food trucks para o clube, né? Para salvar essa situação. Então, aí o sócio pensa, né? Porque a diretoria não faz nada, em vez de tirar, não é bem assim tirar, e vai colocar quem? E aí tem ação em cima, sabe? Então as coisas têm que ser muito pensadas. Tudo tem um porquê. E aí, o que eu digo, venham perguntar. Te mostro o contrato, como foi feito, para ver se a gente tem muita saída, né? Porque nessas horas aparecem muitos falsos advogados, aqueles que dizem que eu entendo porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas no fim, aí olhavam o contrato e viam, né? Realmente, nós estão amarrados, né? Então, foi uma situação difícil que a gente enfrentou. Não tenho dúvidas, né, de que os eventos que a gente faz usando a atual cessionária, que não é minha sócia, gente, eu a conheci aqui na degustação, e assim, eu tenho certeza que o clube nunca teve um buffet de tamanha grandeza, de tão bom, como a gente tem nas festas. No dia a dia, eu confesso que eu não sei, porque eu pouco almoço no clube, até mesmo quando eu era presidente do clube, eu não tenho o hábito de almoçar no dia a dia. Então, e as pessoas às vezes não entendem, como que a pessoa não almoça? Não, eu não almoço, não tenho hábito, né? Então eu não frequentava os restaurantes aqui no horário de almoço, né? Então, eu não sei como é que está, se tem reclamação ou não, porque, inclusive, enquanto presidente, eu já não estava mais frequentando o clube. Eu frequentava a sala da presidência, que eu ficava ali de castigo o dia inteiro, atendendo sócio e tal, e trabalhando, né? E aí eu não deixei de fazer sauna no clube, porque eu não conseguia fazer sauna, que eu ia fazer sauna e elazinho, né, conversar as mulheres. Sim. Porque isso... Aí eu não conseguia. Ia para academia, ia com a minha filha, né? Aí também não conseguia fazer academia, não conseguia fazer uma série completa, sabe? Porque aí vinham conversar comigo, aí a minha filha falou assim, mãe, sem condições de você vir para academia aqui no clube. Eu falei, não, você tem razão. Aí peguei e fui fazer academia fora do clube, tá? Porque aqui eu não conseguia. Então, eu pagava o clube e trabalhava pelo clube e não usufruía do clube. Sim. E até hoje, eu entro no clube, porque eu não estou tendo muito tempo agora também. Então, eu tenho entrado no clube para trazer meu neto para o judô. Sim. Na terça e quinta. Tá? Nos outros dias da semana, eu não consigo vir. Né? Não porque eu pago o clube, gente. Tá? E não consigo vir porque não dá tempo. Eu tenho meus compromissos, né, com minha mãe, que é idosa, tudo. Então, eu não consigo vir. Mas eu pretendo ainda me ajustar para voltar a frequentar a sauna, que eu sempre amei, né? E de repente voltar para a academia também aqui, né? Porque faço fora.
Hoje eu acho que até já dá. Tudo bem que quando eu entro no clube também eu não consigo, né? Eles vêm perguntar bastante coisa. Ainda está assim, ainda está assim. Mas faz parte, é um legado, né? Que a gente tem que, durante um tempo ainda, vai ter que encarar. Não, né? e isso é bom, E porque é eu bom, acho que eu recebe gosto mais de conversar. elogios e trocar ideias do que críticas ou especulações. Eu né? gosto de conversar com os sócios, eles vinham lá na sala no último ano e meio da minha gestão, comecei a chamar você, né, para todas as reuniões com os sócios, né, sim. E alguns chegavam lá com 20 pedras na mão para conversar com a gente, né, na verdade eles vinham com uma narrativa bem violenta, assim, Eu peguei né? alguns né? já. Mas aí no final eles saíam, foram muito queridos e mudou isso, né? Porque aí a gente mostrava o outro lado, né? De que aquilo que eles ouviram não era bem aquilo, né? E a gente começou a mostrar os documentos, né? E tem desse pessoal que veio mais inflamado, eu tenho assim boas lembranças e gostei muito de tê-los conhecido, né? Pessoalmente. Muito bom. Eu acho que o posicionamento do sócio tinha que ser esse, né? Se pega uma pessoa que está falando mal da gestão, inclusive está no estatuto que a pessoa pode responder por isso, né? Quando está atacando a imagem de algum gestor. Ter o posicionamento de falar, tá, mas você está falando isso, eu vou lá perguntar. Ou vamos lá junto. Vamos marcar uma reunião e vamos perguntar e tal. Porque eu acho que o sócio tem que ter a consciência que não é da Nádia o clube, não é da Ramile. Né? Hoje nós estamos na condição de representar e gerir o clube, né? Mas é isso de... Não, mas por que essa pessoa está indo contra, né? Vou lá perguntar, vou saber. Acho que tinha que ter esse posicionamento de todos os sócios, né? Não achar que vamos montar um motim para ir lá contra... É contra o patrimônio, não é contra o presidente. Sim. Né? Então é complicado. E aí, Nádia, dentro dessa pauta, existe uma pauta que nem está aqui no roteiro, mas ela é bem nova, né? Que surgiu agora uma ação que nós nem combinei nada com você antes, surgiu uma ação que nós vamos ter que pagar uma herança. Não tua, não minha, e ela realmente assim, fomos condenados, um valor bem expressivo para o clube, né? E isso aparece no balanço, aparece na prestação de contas, apareceu no nosso orçamento, a gente se planeja para pagar ela depois, foi junto com esse orçamento, inclusive a gente fez, sempre faz, né? Com o jurídico junto, com o nosso financeiro, com o fiscal, ele colabora com a técnica, a gente faz em várias mãos. E surgiu uma afirmação de que a presidente da época, que não era só a presidente, é a diretoria, não quis fazer um acordo. Por isso que nós fomos condenados pelo valor que a gente foi condenado. Esse caso... Olha, sem falar o nome, pelo menos você me diga do que mais ou menos se trata, para a gente também não incorrer em coisa... Porque eu não estou nem sabendo, porque como eu não estou vindo para o clube... O importante primeiro, eu acho que é você falar que você não tomava decisões, reforçar sozinha. Ah, sim. Né? Então, se tivesse vindo uma proposta de acordo, você provavelmente consultou quem deveria consultar. Nós temos um escritório externo que nos atende, né? Esse caso era um professor de uma modalidade aqui do clube, que fazia viagens, que pediu equiparação com os nossos professores, né? Então já até sei do que se trata, tá? Porque já peguei essa herança, né? Era daqueles casos que eu coloquei agora há pouco, né? De funcionários que iam num final de semana e colocavam a camiseta do clube e como se estivessem trabalhando pelo clube. E isso gera disponibilidade todo aquele período como estivesse trabalhando pelo clube. Gente que tem caráter, nós temos pessoas que têm caráter e outras pessoas que não, que são malandras, né? Então, isso acontecia até aqui dentro do clube, que davam aula e depois iam jogar beach tênis, né? Não pode, professor não pode usar as áreas do clube. Funcionário, usa ali, se é professor, se é o que for, e depois vai embora, não pode permanecer no clube. Isso não é uma má vontade da gestão, não. É uma segurança trabalhista. Não é contra o funcionário, né? É uma questão de gerar princípio. Só que assim, alguns funcionários, eles eram tidos até como amigos de alguns ex-diretores, né? E participavam de churrascos e tudo. Bebiam no clube, né? Então, isso gera como se tivesse aquela disponibilidade. Ele não está trabalhando, ele está disponível para o clube. Essa pessoa, inclusive,
que aí eu descobri e tal, tinha um dia na semana que vinha para dar treino e ficava sentado nas arquibancadas, porque não tinha aluno, não tinha treino naquele horário, entende? Mas gestões anteriores criaram esses horários e os gestores da área de esportes na época nunca pegaram, nunca viram essa situação, nunca observaram que isso acontecia, né? Então, não tinha, quando a gente também mandou embora, que não foi só por essa situação, essa até geraria até talvez uma rescisão justificada, né? Nós tivemos outras situações com essa pessoa, esse professor, tá? Que envolveu vários outros sócios, né? Nós tivemos reclamações por escrito na ouvidoria e também direto para a presidência. Nós temos esses documentos, temos quem reclamou, quem reportou os fatos, né? A pessoa até pediu sigilo, a gente teve todo o cuidado, a gente guardado até no cofre da presidência. Não divulgou o nome das pessoas, né? E a gente resolveu rescindir para também acabar essa situação, porque quando é campeonato final de semana, não tem como a gente pegar e mandar um funcionário para lá só para fiscalizar, para ver se não vem algum outro funcionário assistir o campeonato, né, com camisa do clube para dizer que estava trabalhando pelo clube. Isso. Né? E nesse caso pediu inclusive a equiparação salarial. Pediu. Né? E aí não tem como fazer, não veio a proposta do acordo, Sim, eu não lembro, veio. Então não sei se você lembra. E todas as propostas de acordo foram muito poucas que chegaram. Eu lembro que veio aquela da casa, né, do senhor que era o zelador aqui, mas veio nós temos um escritório, nós tínhamos um, depois trocamos. Então os dois escritórios, eles têm o hábito e têm a orientação de que, havendo alguma possibilidade de acordo, eles trazem esse acordo, conversam com a gente, né? E a gente vê a possibilidade de realmente, a viabilidade de firmar esse acordo, mas sempre com o diretor jurídico, né, da gestão e com o escritório, tá? Eu não tive nenhum contato do escritório ou do diretor jurídico conversando a respeito de algum acordo desse processo em si. Não sei o valor da condenação, mas imagino sim que tenha sido alta em razão dessa disponibilidade, tá? Que esse funcionário se colocava, tá? Em caráter escuso, né? Chegou a viajar pelo clube e depois tirar dias de férias lá por conta do clube, voltou e ainda pediu reembolso do tempo de viagem que ele ficou, e pela diretoria jurídica na época, o escritório disse, o clube vai ter que pagar. Eu falei, pois mas o cara não estava autorizado. Só que nós não tínhamos nada, sabe, escrito que não autorizasse ele a ficar. Infelizmente, teve essa situação e por isso que nós mapeamos os processos. O clube não tinha processo nenhum, gente. Processo que eu digo, processo de trabalho, tá? O clube não tinha quando nós pegamos. Então, nós desenhamos e isso gera um trabalho absurdo, porque a gente vai pegando as situações com o carro andando, vai trocando a roda e o carro em funcionamento, né? Então, a gente ia pegando e descobrindo situações no decorrer da gestão. E aí tem que mapear um processo para aquela situação, né? Para corrigir aquilo. Então, isso eu imagino, não sei o valor, mas deve ter sido alto mesmo, em função do que essa pessoa estava armando já há muito tempo, com o pior de tudo, com o amparo de alguns sócios. Isso sabe? É muito triste. Com o amparo, alguns sócios, infelizmente, davam cobertura para essas situações e deram margem para isso, né? Infelizmente, isso aconteceu e agora a gente só tem a lamentar, pagar e fazer o quê, né? Mas não houve nenhuma tentativa de acordo, não.
A gente tem até, com os problemas aparecendo, hoje a gente tem uma fiscalização, um acompanhamento maior da função, dos horários de treino, o que faz, porque às vezes a pessoa é um auxiliar e está trabalhando como técnico. Sim. Né? E aí hoje não ocorre, e a gente é passível de errar também, né? Mas assim, com a falta de procedimento, isso dificulta muito uma fiscalização. Esse caso, que eu acho que é desse que você está falando, inclusive, essa pessoa, ela não era nem auxiliar. Mas o técnico da época não conseguia chegar no horário, porque tinha outros compromissos fora, e dizia, fulano vai lá e começa o treino. Então, por conta própria dos dois ali, o acordo entre os dois, tá? Se ele pagava alguma coisa para o rapaz ou não, eu não sei, tá? Mas existia isso. Né? Você inicia o treino porque eu vou chegar mais tarde. E aí, claro, né? que tem testemunha, tem foto, Claro, tem todo mundo, claro, né? Que vai ter testemunha, né? Lógico que vai ter. Então, né? a gente hoje tem isso, a criação de procedimentos, e esses procedimentos, eles são toda hora atualizados, porque são situações novas, eles vão chegando, então, a gente não vai ter um procedimento ideal, né, para aquela ocasião, mas a gente vem trabalhando para que isso seja, que no futuro não tenha consequências para o clube. Sim, né? com certeza. E aí eu vou entrar na fase aqui, no nosso roteiro, Nádia, no momento que você encerrou a tua gestão. O que você sentiu, né? Porque aí teve a fase da bagunça ali, daquele susto que você levou, depois a gestão entrou nos trilhos, foi até um conselho que você me deu, né? Calma, as coisas vão se ajustar e vão entrar no patamar que elas vão sozinhas. Você vai gerindo junto com a sua diretoria, né? Que é o mesmo trabalho que eu desempenho. Mas o que você sentiu quando acabou, né? Acaba de uma maneira assim, a gente está sempre consultando o presidente, mas assim, não era mais a Nádia, presidente. O que você sentiu? Olha, eu vou dizer que foi um misto, tá? Um misto de... aquela sensação de que o dever foi cumprido, um dever que eu nem pedi, né, que eu caí de paraquedas, né, por conta do presidente que foi obrigado a renunciar por questões de saúde, né. Foi um misto de ter conseguido também gerir o clube nesses 4 anos. A pressão para eu renunciar foi muito forte, muito grande, tá? Inclusive eu não vou colocar uma ou outra área, né? Mas assim, inclusive um órgão do clube, digamos assim. A pressão era assim, na campanha não, quando nós tomamos posse, para você ter uma ideia, eu não sei se isso um dia eu comentei, um dos que estavam concorreram naquela eleição e já era diretor na gestão anterior, que queria continuar, né? Chegou a olhar para mim e disse assim, pode ter certeza que nós vamos tornar a sua gestão um inferno. E ele cumpriu? Cumpriram, eles cumpriram. Não precisavam ter levado tão a ferro e fogo, a promessa, né? Mas é que como eu nunca fui uma pessoa muito assim, melindrosa, de ficar com medo, nunca tive medo. Você disse, bom, então venham, né? Fazer o quê, né? Infelizmente, eu passei por isso, sabe? Tipo, nós vamos tornar a sua gestão um inferno. Tentaram, por algumas vezes, poucas vezes, tentaram me calar em reuniões, me faziam perguntas nas reuniões, gente, era muito, muito engraçado. Me faziam perguntas, me convidavam para a reunião, aí me faziam perguntas. Quando eu começava a falar, aí eles falavam em cima e eu não vou ficar gritando para ser ouvida, né? E aí começavam a falar em cima, para abafar a minha voz e a minha resposta, né? E aí, por 2 vezes, eu fui obrigada a dizer, olha, gente, vocês me desculpem, mas se for para eu responder o que vocês me perguntam dessa forma, eu não venho mais nas reuniões que vocês me convocarem, porque vocês não têm intenção de ouvir, né? Porque eu não vou gritar para ser ouvida, né? A minha voz, eu não tenho a entonação
que tem a voz dos senhores, né? Sim. Que é forte e tal. Então, aí não faz sentido eu sair de casa de noite para uma reunião e ser tratada dessa forma, com tamanha falta de respeito. Então, isso, pediram desculpas, óbvio, né? Por 2 vezes eu tive que tomar a mesma posição, mas é porque, assim, é difícil mulher numa posição de gestora de alguma coisa, né? No meu órgão de origem, de trabalho, eu também enfrentei, eu e as outras mulheres, né, que tivemos cargos de gestão, também enfrentavam, né? Só que a partir do momento lá, nós éramos a maioria, então aí os homens não conseguiam mais, assim, querer abafar, né? Sim. Então isso foi muito positivo. E aqui no clube também, eu espero, tá, que as mais mulheres queiram ajudar, mais mulheres tomem a frente também, né? Porque eu sempre digo, por mais que a gente trabalhe, né, a gente trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, presidente de um clube e tal, a gente dá conta, né? Às vezes os homens, não é nenhum demérito para os homens, eu acho que assim, talvez da formação, ou não sei, genético. Genética, eu acho. Sabe? Os homens, eles têm aquele foco, é o trabalho e tal, então a atividade esportiva que eles querem praticar e tal, mas é aquilo, muita coisa ao mesmo tempo dá tilt, né? Não dá problema ali, o negócio surta, né? Então a gente tem essa facilidade enquanto mulher, então eu digo, mais mulheres devem participar, né? Devem vir, devem colaborar com o clube. Já vou dizendo que a gente não ganha nada, só ganha dor de cabeça, mas crítica. É legal, é crítica também, mas isso faz também a gente se tornar mais forte, né? A gente vai vencendo uma barreira e aí pode vir uma outra maior, porque daquele nível a gente já superou, né? Então que venha uma maior, aí a gente supera aquela maior também e aí assim a gente vai ficando forte, né? E eu acho que nessa nossa conversa, nesse ponto, Nádia, é importante deixar claro para os sócios que a política no clube, por mais que ela não apareça, ela é muito forte. É bem forte, ainda é. E se eu estou aqui hoje, né, e a possibilidade de ter participado de uma eleição foi porque outra mulher me colocou lá. Né, porque você sabe, né, nós sabemos por participar da política, que quando começou-se a desenhar-se uma chapa, houve uma tentativa de trazer, claro, com o legado que você estava deixando, né, que é reconstruir o clube numa maneira de gerir, haviam-se vontades de lançar alguns nomes. E foi uma postura sua que disse, não, eu apoio porque ela tem bagagem, ela sabe o que a gente está fazendo aqui, então mulheres apoiam mulheres também. E na diretoria não é nada contra os homens, né? Eu procuro trazer mulheres pela dinâmica de trabalho, porque a gente trabalha até tarde, enfim. E hoje a figura da nossa gerente é uma mulher. Eu relutei um pouco em trazê-la porque é ela que vai para campo. Então, tem esse primeiro preconceito. Mas ela está indo super bem. Então, eu quero deixar o meu agradecimento, porque eu sei que não foi fácil me lançar e me apoiar. E houve uma postura sua do tipo, é esse o meu apoio, senão fiquem à vontade, eu ajudo, mas... Na época, até um pormenor que eu acho que você não sabe, eu fui procurada por alguns sócios, tá, em momentos diferentes, propondo um conchavo, propondo um alinhamento de colocar alguém do outro grupo, né, opositor, para tentar fazer uma coligação, digamos, dentro do clube, né? E eram pessoas, a proposta era para colocar pessoas que não se alinhavam com a nossa forma de ver o clube e de gerir o clube. Eu falei, estou fora. Eu falei, não vou. Eu não vou simplesmente negligenciar a gestão do clube futuramente, tá? Por um acordo só para não ter reeleição, porque o objetivo era não ter reeleição. Sim. Entende? Sim. Que era uma chapa única. Falei, não, eu não vou fazer isso com o clube, com os sócios.
todo o trabalho que nós tivemos até agora para colocar o clube em dia, em ordem, para simplesmente a gente jogar fora isso tudo, fazendo uma coligação, uma aliança com pessoas que não tinham o mesmo propósito, que a gente sabia que não tinham e que já tinham feito coisas muito erradas, né, nas gestões onde participaram. Eu falei, não, estou fora, não vou, isso não vai ter o meu apoio. Se a Ramile, né, topar uma aliança assim, que vocês forem conversar com ela e ela topar esse tipo de aliança, o meu apoio não vai ter. Sim, Por mais que eu saiba que ela está preparada, que não vai ser fácil para ela, porque além de ser mulher, ela é mais nova, né? Então tem um duplo preconceito, né? Então eu disse, não vai ter o meu apoio se tiver aliança com pessoas que eu sei que não estão procurando o bem do clube, sim obter algum tipo de vantagem, né? Então foi uma postura que foi levada até o final. Você realmente cumpriu o que você se propôs. Sim. E percebeu tudo que a gente enfrentou naquela gestão, não cedeu a fazer essas alianças, né, absurdas, né? Política, né? Política. Pra... Essas alianças são perigosas, muito perigosas. E como a gente não ganha nada, o nome da gente é o que vale. Sim. Entende? A gente não pode colocar o nome da gente numa causa, tá? Que a gente não tenha certeza de que aquilo é para o bem do coletivo. Sim. Né? Por Sim. mais que tenham os grupinhos, né, que se formam para criticar, né, esses grupinhos não vêm com a cara limpa na tua frente e dizer, olha, você fez isso, eu quero saber por quê, né? Eles não vêm, eles fazem tudo, né, na surdina, tudo pelo escondido. E isso ainda, por mais que a gente tenha, durante a minha gestão, batalhado contra, tá? Eu acho que diminuiu, tá? Mas ainda existe. Existe. Eu recebi a proposta, não sabia desse começo com você, mas depois que eu comecei a articular para montar realmente dentro daquele propósito. Se eu sou a sucessora, é dentro da linha que a gente vem trabalhando. E foi isso que eu expliquei, né? Na mesa, me solicitaram uma reunião e eu falei, olha, é que a gente vai numa linha. Tanto que na verdade, ficou menos difícil para mim porque eu recebi o apoio de toda a sua diretoria, fazendo parte, porque eles trabalharam comigo também. Sim. E hoje quem vem entrando, que a gente infelizmente perdeu o seu gênio, né? Foi uma coisa que eu acho que a gente não está preparada para tudo mesmo não, estando, não né? Tá. O Ricardo saiu, a Karine, que estava fazendo um trabalho maravilhoso ela saiu realmente porque não aguentou um grupo específico que atacaram inclusive a família dela. Sim. Então realmente assim, é um trabalho voluntário, a gente não precisa, né, de determinadas coisas. Então saiu, nós perdemos diretores ali que realmente sabem o trabalho que foi, mas ainda bem que existem sócios que nos procuram que estão na mesma linha, né? A Lívia entrou agora, a Grazi, elas são maravilhosas, entendem que é para o coletivo, então continua a nossa diretoria assim, harmônica em relação ao nosso propósito. Eu ia te perguntar se você acredita de ter deixado um legado. Eu acho que eu deixei principalmente a continuidade dessa cultura que nós começamos, né, juntos, a diretoria toda começou a mudar no clube, né? Então eu acho que esses princípios, né, eu deixei esse legado, deixei um legado também, lógico, juntamente com toda a diretoria que foi maravilhosa, nossa, que eu sou eternamente grata, tá? De nós termos conseguido entregar o clube com um terreno a mais, né? Com as contas todas em dia, né? Sem prejuízo nenhum para o clube, né? Isso eu acho que foi um importante legado, aquela visão da gente aproveitar e comprar todos os terrenos que tiver em volta, que forem colocados à venda, sabe? Eu sou muito partidária dessa ideia, tá? Por menor que seja o terreno, como tem um terreninho pequeno lá que foi comprado na gestão anterior, que muitos criticam, né? Porque é um terreno que em princípio não dá para fazer nada, né? Mas é importante porque de repente lá na frente a gente compra do lado e do outro e a única forma do clube se expandir. Então o legado que eu acho que eu deixei foi esse compromisso, né?
compromisso de tocar o clube sem pensar no ganho próprio, porque isso não vai ter. Né? Isso não vai ter. E também de ter conseguido eleger uma mulher para a presidência. Você é nova, Ramile, né? Tem filhos pequenos ainda, né? Tá ainda em ascensão profissional. É uma batalha mais difícil, que eu até gostaria que os sócios compreendessem isso, né? Que um clube não avança, né, só com pessoas querendo criticar. Venham ajudar em vez de ficar criticando. Isso aqui é uma associação, ela não tem fins lucrativos, né? Então, em vez de criticar de forma até leviana, porque inventam coisas, né, venham se propor a ajudar o clube, né? É tão mais ético, né? É tão mais bonito de se ver isso, uma atitude do sócio. Então, venham colaborar com o clube. Eu tenho certeza que a Ramile pensa da mesma forma, né? A gente consegue gerir um clube quando os sócios têm o mesmo objetivo. Não só jogar vôlei, não só jogar basquete, jogar punhobol ou jogar tênis. Tem objetivo coletivo, tá? É isso que é importante no clube. E quando você olha hoje para o clube, você tem orgulho? Tenho bastante orgulho, sabe? Bastante orgulho, principalmente assim de ver o gritinho das crianças de novo no parquinho, né? Quando a gente assumiu, gente, quando eu falo velho, não queiram achar assim que eu estou falando mal das pessoas de idade, porque eu também já sou idosa, eu tenho plaquinha de estacionamento de idoso, tá? Mas assim, o nosso clube era um clube muito velho, a gente não tinha crianças no clube, era aquele silêncio, e quando tinha criança, tinha aqueles senhores de mais idade que diziam: pode parar de gritar aí, porque aqui não é lugar de gritar. Na frente do parquinho, dizendo isso, que não é lugar de brincar. Onde é que é lugar de gritar, então? Então, assim, quando o clube reabriu, depois da pandemia, eu vinha e ficava na área aqui em cima, vendo as criancinhas do parquinho, e eu chegava a me emocionar. Como é lindo ver esse parquinho com vida novamente, sabe? Porque aí nós fizemos também uma campanha, né, para novos sócios. Né? Então tinha muitos sócios que não pagavam o clube, ou porque deixaram de ter interesse em frequentar o clube, ou porque não tinham mais condições financeiras, ou tinham se mudado. Então a gente fez uma campanha para a taxa de transferência ser menor, né, com 50%, e o Conselho Deliberativo aprovou. E nisso nós recebemos mais de 600 novas famílias no clube. Esse parquinho era a visão do céu, era o paraíso, eram aqueles anjos brincando e correndo por tudo no clube. Isso faz o clube ter vida, né? Ver as pessoas lá no beach tênis jogando, ver no punhobol, montoeira de crianças que tem no punhobol, no tênis, agora com a nova quadra também, muitas crianças, né? É esse o objetivo do clube, principalmente de lazer, né? O clube foi colocado numa posição também de formador de atletas lá atrás, que foi uma herança nossa, né? E assim, a gente não tem todo aquele know-how para formação de atletas. A gente embarcou porque tinha um edital do CBC que o clube acabou mantendo. A gente vem cumprindo por obrigação mesmo, por obrigação. Né? Ó, como é um clube, a gente tem aranha no meio do negócio. Mas então, eu tenho muito orgulho do que o clube se tornou, sabe? Mais churrasqueiras, aquilo ali era um paiol velho, gente. Quando eu passava por aqui, aquela lama, chovia, fazia aquela lama, e era um paiol, tinha um monte de madeira guardada, lixo mesmo da guardado. Da mesma forma, a Casa Poppins. Aquela casa que tinha ali do zelador ali, que era, depois veio a Casa Poppins. Então, assim, eu tenho muito orgulho de que em 4 anos o nosso clube já é outro. E ele tem potencial para muito mais. A secretaria, o terreno que foi comprado ainda na minha gestão, né, que ali agora vai abrigar, acho que a secretaria, né? Todo o prédio administrativo toda a parte vai pra administrativa, uma casa assim que
fantástica, né, que vai atender muito mais os sócios, vai ter uma área de estacionar para estacionar do lado, com acesso para o clube. Então, assim, eu estou muito orgulhosa do clube, sim, sabe? Muito orgulhosa da gestão que a nossa diretoria conseguiu fazer, que foi uma gestão de mudanças, né, de recuperação financeira, mas também de mudanças, né? Sim. E a gestão que você está, né, assim, enfrentando, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, Ramile, tá? Mas tenha persistência, você e os outros diretores, sejam persistentes, porque pessoas com má intenção tem de monte. Pessoas para criticar sempre vão ser as em maior número, né? Às vezes as pessoas, elas vão para frente do computador, fazem um e-mail que é um texto e agredindo. Eu passei por isso. O tempo né? inteiro. Uhum. Passei por isso. E as pessoas que vêm para sentar na frente do computador e fazer um elogio são poucas. Entende? As pessoas dispõem mais do seu tempo para fazer críticas do que para elogiar. E isso faz parte, é do ser humano, e a gente tem que, né, aceitar. Vai fazer o quê? Vai bater em todo mundo? Não dá, né? Dá vontade, mas não dá. Você falou da tua gestão, que foram quase 600 famílias, né? Uhum. Só nessa, que está na minha gestão, 1 ano e 2 meses, nós já temos quase 180 famílias novas. Pois é. É que o clube é muito bom, Ramiro. O clube é muito bom. E o apoio que eles têm, até os sócios novos que entraram na sua gestão, eles não têm reclamação, porque eles não sabem esse contexto, a ideia do podcast, trazer como era o nosso clube, como é importante o comprometimento. E eu tô sempre falando, olha, tem que ter 5 anos para você participar da gestão, façam parte, é importante esse olhar novo, é importante esse olhar com quem tem filho pequeno, quem é mais velho, é importante a gente ter essa soma de diferentes idades na nossa gestão e o sócio entender que ele pode votar a partir de 1 mês que ele está aqui dentro do clube e que ele pode compor uma diretoria com 5 anos que está aqui. A gente é muito criticado hoje, Nádia, por fazer muita festa. Mas, na verdade, o cronograma de festa é o mesmo do seu e o que era no passado, é o mesmo. O que aconteceu é que a gente mudou a qualidade das festas. Falamos aqui da gastronomia, do investimento quanto à decoração. E isso tem depois um valor agregado. Nossas festas hoje são famosíssimas. A gente recebeu o presidente do FENAClubes, um representante do CBC. A nossa festa de Oktoberfest está famosa nos outros clubes em Curitiba, né? E isso nos colocou como entre os 3 melhores clubes da cidade. Muitos sócios não sabem disso, né? Você saiu lá da sua gestão me anunciando num congresso e recebendo a placa de Clube Top 100 Brasil. Sim. Né? Eu acho que o sócio também não sabe disso. E as nossas festas têm um cunho familiar. Foi na sua gestão que começou a ter espaço kids para as crianças no evento, para que os pais pudessem aproveitar, para as crianças terem uma programação. Até isso a gente foi criticado, né? E aí... Terceirizar, porque a gente não tem como ter um espaço kids próprio. Para nós administrarmos, até porque não é o o objetivo final do clube, porque senão a gente paga imposto sobre isso, né? Então nós terceirizamos a parte do espaço kids com a Casa Poppins, né? E muitos sócios adoraram a ideia, mas a gente teve tantas acusações levianas, tantos sócios assim tão desagradáveis até na forma de colocar. Você pode ser contra uma ideia, né? Você pode ser, mas seja educado, né? Seja, né, correto, não seja leviano nas afirmações. E a gente passou por isso, mas está aí funcionando. Até nas festas, foi da sua gestão também, com o Cancian, trazer uma programação no evento, com a Tia Pepa. Né? A gente tem programação para a terceira idade dentro do evento, colocando agora no carnaval. A gente teve toda uma programação de músicas e para atender a terceira idade. Né? Eles não gostam de chamar de terceira idade, né? A melhor idade do clube. Então, toda a festa é pensada para todo mundo. A gente não está fazendo evento porque a gente gosta de rasgar dinheiro para fazer o evento. Existe uma receita, a gente não precisa pagar a conta porque isso já é planejado. Se o nosso evento for se der negativo, ele já foi planejado. Então não é negativo. Já foi parte do orçamento. Mas a gente tem entregado festas que se equiparam o valor do investimento e, inclusive, às vezes dão uma receita. Pela forma que foi o planejamento na sua gestão do social. É importante citar para o sócio também que 70% da nossa folha, com aquilo que a gente arrecada, é só de funcionário. Então, os 30% a gente tem que fazer investimento, tem que fazer evento, tem que dar manutenção. conta.
Então, assim, isso é uma obrigação estatutária nossa, né? Cultural, social, esportiva, e nós entendemos que a gente está entregando sim. Então, não é porque você não vai na festa que a gente tem que deixar de fazer festa. Pois é o tal negócio quem mora em edifício, em apartamento, né? A pessoa mora no térreo. Ah, eu não vou pagar o elevador porque eu não uso. Gente, é uma associação, aqui é uma associação. Eu pago, eu não uso o tênis, eu não uso o vôlei, aliás, eu não uso nada. Agora você não está usando né? nada. Eu só uso a cadeira para ficar esperando o meu neto sair do judô, Sim. entende? E 2 vezes por semana só, né? Então, assim, faz parte, quem se associa a um clube sabe que as ações do clube são voltadas sempre para o coletivo, para atender o maior número de sócios possível. E nesses eventos é quando a gente consegue atender um volume grande de sócios, né? Um ou outro evento pode não dar o quórum, né, que a gente imaginava que fosse dar, o público, mas faz parte. O Oktoberfest, tá? É uma festa que já faz parte do cenário de Curitiba aqui, que o povo fala muito. Os presidentes dos outros clubes, eles falam já no começo do ano, quando é que vai ter aquela festa alemã lá de vocês? Já e tal, quero né? me programar. Já quero me programar e tal, né? Então, é uma festa, são festas que passaram a fazer parte do calendário do clube, já eram antes, mas ninguém vinha. Tá? Já fazia parte. Algumas, não inventamos nada. Não inventamos. Sempre foram, a festa do Dia das Mães sempre teve, o jantar, o Réveillon, o aniversário do clube, a Páscoa. O rock. Tudo, o Schlachtfest, sempre teve, né? Quer dizer, de uns anos para cá, principalmente, sempre teve. Só que a nossa gestão, ela conseguiu reunir um público muito maior, porque a gente conseguiu fazer festas que são muito boas, com bandas boas, né? Então, isso é fato. O Oktoberfest é sempre o nosso maior desafio, porque ela gera muito barulho na redondeza e muitos carros. Então, o que acontecia na nossa gestão, mas isso nas gestões anteriores já acontecia. Os vizinhos reclamam, lógico, e denunciavam para a polícia. Aí a gente lá no meio da festa vinha lá, a polícia está aí, e dá-lhe correr atender os policiais e dizer não, e aí a gente avisava, abaixa o som lá, abaixa o som, e aí a gente ia, conversava com os policiais e dizia, olha, é uma festa, é durante o dia, também, eles verificavam, mediam os decibéis. A gente comprou um aparelho, né, na minha gestão ainda, para medir os decibéis, né, porque hoje em dia não é só depois das 10 da noite que não pode ter barulho. Se a pessoa disser aquele barulho é 3 horas da tarde, se ela disser aquele barulho está me incomodando, pronto, já é uma autuação, tá? Então a gente tinha muito disso e aí já na época, nas nossas primeiras festas, né, a Fábio disse, Dona Nádia, vamos mandar convites para a vizinhança, né? Porque aí, né, eles são convidados, né, se quiserem, aí pelo menos bloqueia um pouco o negócio, aquela dificuldade de entender, a empatia de entender que o sócio queria participar, queria fazer festa. Aí a gente começou, aí eu disse, mas será? Na gestão do fulano, nas gestões anteriores já era feito. Falei, então é uma boa estratégia, né, para ter a empatia dos vizinhos, né, com as nossas festas. Aí a gente começou a distribuir em todas as Oktoberfests, a gente distribui, não sei se você manteve isso também, então a gente distribui aqui dos vizinhos, principalmente esses sobrados e a rua de trás aqui, né. Eu até tive problema no começo, o ano passado, com a Oktober, que a gente foi muito criticado. Acusaram a gente de ter, até está aqui a equipe que está aqui atrás da câmera, quem distribuiu, foram aquela coisa que falam sem demonstrar, sem comprovar. Então eu tive um problema muito sério, inclusive com o Salão Marli. A Michelle veio aqui conversar, inclusive ela teve o cuidado de comentar nas redes sociais, dizendo que a gente fez uma ação dentro do Salão Marli, distribuindo convites de graça, cortesia para a nossa Oktoberfest. E isso eu fui conversar com a equipe, falou, não ocorreu isso, né? E eu pedi esclarecimentos. A Michelle falou, olha, não ocorreu isso, o que aconteceu? Provavelmente algum dos vizinhos que tenham recebido o convite, ou mais de um na sua caixa de correio, ou quando receberam, podem ter levado para o Salão Marli,
E lá no Salão Marli, houve lá alguém que pegou o bonde andando e falou, meu Deus, eu tenho que levar o meu convidado e aqui há uma ação no Salão Marli distribuindo o convite por cortesia. Nossa, que absurdo. E não é bem assim, porque quando os nossos vizinhos, que sempre foram muito educados, nas redes sociais foram expostos, dizendo isso, não vai que são qualquer pessoa, né? Para mim, são pessoas que fazem esse tipo de fofoca que deveriam ser qualificadas como qualquer pessoa. Nossa, a gente tem que olhar a narrativa da pessoa e ver que às vezes fala muito dela do que nós, da gente mesmo, né? Então, se a gente vem com um compromisso que a gente vem, por que faríamos isso para lesar o clube, né? Realmente é isso, é a boa vizinhança. Então, a gente sabe quem são, sempre em torno do clube. A diretoria fica responsável por esses convidados, né? Quem que fica responsável? Nós, diretores, que estamos responsáveis pela gestão do clube, não preciso, né? Nós não inventamos a roda. Não. Já era uma prática que estava aqui. Então, eu sofri bastante, Nádia, em relação a acusações dizendo que eu estava distribuindo convite em Curitiba e fazendo ações no bairro e o sócio está tendo que pagar como convidado dele. É importante dizer que a maioria da lotação das festas são sócios nossos, convidados de sócios e familiares desses sócios. Não tem pessoas que... A gente recebe muita ligação, desde a sua gestão, e acho que antes, eu quero ir no outubro. Pois é, mas se você não for convidado de um sócio, não tem como você vir, né? Tem que ter um responsável. Então, é importante falar que a gestão tem a obrigação de zelar pelo clube, então a gente não precisa ter uma portaria dizendo que a gente é responsável, nós somos responsáveis, e o convidado do sócio fica no título dele. Então, assim, eu tive problema com a distribuição, foi dito que a gente fez uma distribuição de 500 mil convites. Meu Deus. Na tua gestão já houve uma redução, acho que era em torno de 100 que a gente distribuía, na minha foi isso. 50 menos até. Não, eram só aqui, só os sobrados dessa rua ali e aquelas casas vizinhas do terreno atrás do sintético. Só ali eu não permitia sair distribuindo. O nosso teve a distribuição no prédio porque a gente passou a usar outros terrenos para festa. Até porque eu assinava os convites, então eu sabia a quantidade, né? Sim. E tinha lá o endereço. Daqui da rua Costa Rica, tá, não sei o quê. Costa Rica. E aí ali naquela rua. Então eu sabia a quantidade já de antemão, imagina. E a pessoa não vem aqui e fala, eu fui convidada. Ela tem que apresentar o convite, ela tem todo um controle, né? Então esse foi um grande desafio que eu tive do que é a fake news. Né? Expôs uma grande colaboradora do clube, que nós somos parceiros do Salão Marli, que faz ações no tênis, nos esportes femininos, em outros esportes, as equipes vão lá pedir patrocínio, eles são sempre muito prontos em somar com o clube. Nós, até com os nossos eventos, temos uma parceria muito bacana com o Salão Marli, então ficou super chato a relação, desagradável, assim, né? E eu fui conversar com a Michelle até para pedir desculpas, porque isso não representa. Hoje o presidente representa o clube fora, tá na nossa obrigação. Então eu fui pedir desculpa a ela, dizendo, olha, eu não sei como aconteceu essa narrativa, mas acontecia dessa forma. Ela falou, imagina, Ramília, né? Não tem problema, mas realmente isso não aconteceu, até vale para esclarecer aos sócios também. Mas faz parte, né? Nós tínhamos as festas aqui naquela tenda na frente do campo do Punhobol. Tem uma sócia, na verdade não é sócia, é uma vizinha de um prédio do outro lado dali da Marcelino Nogueira, né? Gente, a gente não podia fazer festa no clube. Todas as festas, era dia de criança, festa junina, todas as festas ela reclamava, tá? Era uma advogada, reclamava e chamava a polícia. Sim. E aí todas as festas, todos os dias de festa vinha a polícia no clube e a gente dá satisfação. Aí eu comecei a dizer, gente, vamos começar a mandar convite para ela, né? Para ela, né, vir participar. Aí ela disse, uma vez que era festa sertaneja, né? Era o sertanejo, aí ela chegou a responder, eu odeio sertanejo, odeio música sertaneja, eu detesto que essas festas, você com essas músicas sertanejas. Eu disse assim, gente do céu, qual é o tema que ela gosta, qual é o estilo de música que ela gosta para deixar a gente em paz, né? Aí do rock ela gostou, mas ela não veio, mas também não reclamou, né? Mas então esse tipo de estratégia que a administração do clube é obrigada a tomar para evitar problemas maiores, multas e tudo, é o que a gente, né, com jeito a gente vai ter que usar, não tem muito milagre, né? Vai fazer e aí corre o risco da polícia simplesmente levar as caixas de som, né? E a gente ficar sem festa com tudo programado.
Então não dá, o sócio tem que ter um pouco de bom senso também, que algumas estratégias, talvez não seja melhor dar o convite, talvez não seja melhor, mas então vem ajudar, né? Diga, opa, eu tive uma ideia para vocês resolverem isso, então o que vocês não fazem assim? Poxa, venha trazer ideia, né? Eu acho que não é problema nenhum, não é porque nós somos, ou eu fui, você é da diretoria, que nós somos os donos das boas ideias, né? Não, o sócio tem uma ideia melhor, venha compor, venha agregar, né? Agregar para ajudar, não para criar atrito, problema. E a nossa intenção é pelo clube, né? Nós, claro, a gente quando é voluntário coloca o nosso nome, a gente está dispondo de um tempo, né? O que está ali, o que eu sempre falo, né? Eu sou voluntária, mas aquilo que a gente tem obrigação de estar fazendo. Às vezes o sócio cobra além da nossa função e a gente não dispõe de tempo para isso. A gente tem a nossa vida fora, né? Então eles cobram, você é presidente, você precisa fazer tal coisa. Se não for a minha prerrogativa no estatuto, infelizmente eu não disponho de tempo voluntário para estar nisso. E isso eu passo, os diretores passam, os conselheiros passam, né? Não foi diferente com você. Então é complicado realmente essa coisa do sentar na cadeira e apenas criticar. Né? Então a gente vem trabalhando com esses canais de comunicação para tentar estar sempre mais atingir o máximo de sócios possíveis, né? E é isso. A gente tinha um roteiro aqui para seguir do podcast, mas eu e a Nádia sempre é assim. Gente, a gente nem vai consegui... conversando, mas eu fui acompanhando, a gente nem precisei colocar o óculos porque eu não li nada daqui. E a gente abordou bastante coisa. A única coisa assim que agora a gente chega na parte do bloco final, né? E de tudo que foi para a gente seguir aqui do roteiro, a gente abordou, porque realmente a gente fala com o coração, Nádia. Eu acho que é uma dedicação realmente, é uma característica sua. E é uma coisa que eu também tenho, de colocar o coração nas coisas. A gente às vezes se chateia, mas a gente tem mais alegria. Se você for colocar na balança, é muito mais feliz estar representando o clube como o nosso, hoje, o terceiro melhor de Curitiba, né? E estar entre os 100... Os 3 melhores. Os 3 melhores. E estar entre os top 100 ouro, nacionalmente. Dos mais de 1.100 clubes que hoje já fazem parte da FENA Clubes. E né? eles bateram um recorde agora de clubes, 2.000 clubes. Nossa! Então, a gente está muito bem. Né? Então, eu acho que olhar esses resultados é um trabalho que é o que satisfaz a gente. É voluntário, é trabalhoso, não é fácil, mas isso satisfaz a gente. E aí eu queria que você encerrasse com uma palavra que você acha que define o clube para o futuro, e deixando uma mensagem para os nossos sócios. Nossa, para quem tem sangue italiano, dizer uma palavra para definir o clube, eu acho que talvez o maior desafio. Sim. Né? Mas o que eu diria da visão do clube para o futuro, tá? Trabalho. Não tem como o clube se tornar maior, né? A gente tem as limitações físicas, né? Não tem como a gente ter um clube que funcione bem sem muito trabalho. E esse trabalho tem que vir dos sócios. Eu sou da linha que sou contra que a gente contrate uma empresa, transformar o clube numa empresa para tocar o clube. Eu sou totalmente contra, porque a gente perde a pessoalidade, a empatia com o sócio, as situações diversas que a gente enfrenta. Então eu digo o trabalho, mas que não seja só da diretoria, né? Que sejam dos sócios também colaborando, se unindo. Eu digo, nós somos uma associação e uma associação é onde todos buscam o mesmo objetivo, né? E o objetivo, eu acho que das famílias aqui é ter um lugar para ir se divertir, levar as crianças, um lugar que é central, eu acho que é dos clubes mais centrais que tem no clube em Curitiba, né? Lógico, temos o Círculo Militar e temos o Graciosa, assim, mas com essa área verde, essa diversidade de esportes, só muito trabalho com muito trabalho que a gente consegue fazer isso tudo, né? Muita disposição, muita empatia, né? A gente precisa realmente tocar o clube e não é fácil, Ramile, não é fácil, tá? Você vai ter que trabalhar muito ainda, tá? Até para romper essas
barreiras preconceituosas que infelizmente ainda tem, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque o perfil do nosso sócio já é outro, eu noto, tá? De pessoas mais jovens, de pessoas que já têm uma visão melhor da sociedade, né? De pessoas que buscam a paz, o sossego, sem se envolver em grupinhos de gente maldosa, sabe? Eu acho que esses mais jovens já estão muito focados, porque trabalham o dia inteiro, tem que levar filho na escola, buscar filho na escola, tem as suas atividades, né? Então eles vêm para o clube, eles querem paz, eles não querem embate de fofoca, de não sei o quê. Então eu acho que o clube tem um passo importante para o futuro, né? Mas esse passo e todos os passos, né? Fazendo aí uma referência aos meus passos do meu sobrenome, esses passos todos têm que ser com responsabilidade e também muito trabalho, muito. Obrigada, Nádia, Imagina. por estar aqui. Obrigada Conta pela comigo. confiança. Conta né? comigo e a gente está junto, Eu sei, né? eu sei. E o que precisar, estamos aí e os sócios também, por favor, venham se unir aqui para ajudar a fazer esse clube crescer ainda mais e de uma forma saudável, sem tanto atrito, sem tanta maldade no coração, né? Maldade não leva a nada. Obrigada. Nada, Obrigada. querida. Aqui encerramos o nosso primeiro podcast e fique ligado, que agora a gente tem uma agenda e a gente vai abordando pautas que você também pode sugerir para nós, pela ouvidoria, pela gerência, pelo marketing, e a gente vai conversando mais nesse canal de comunicação. Tchau, tchau.